Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Indústria Tá On. Esse podcast que é dedicado ao mundo do trabalho, tecnologia, inovação e todas as novidades desse mundo. Eu sou Tawane Moma e hoje o nosso assunto é robótica. Se você já ouviu falar de robótica, tem interesse nesse assunto, fica com a gente até o final desse episódio, que hoje vocês vão conhecer um projeto inovador. O projeto da Titãs LJ Planalto, do SESI Planalto aqui de Goiânia, que foi vencedor de um prêmio maravilhoso no Torneio Nacional de Robótica que foi lá em Brasília. Eles ganharam projeto de inovação, o prêmio deles, porque eles fizeram uma pomada para tratar boca seca de mergulhadores do oceano. Isso é incrível, né? Vamos conhecer essa galera? Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Ó, temos aqui o Felipe Lemos. Oi, Felipe. Oi, tudo bem? Prazer. A Sofia Alvarenga. Oi. E conosco aqui também no estúdio está o diretor da Escola SESI Planalto, Rogério Viana. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. É isso aí, a gente que fica muito feliz de ter vocês aqui. E nós temos também a Ana Elisa, que é professora de Ciências da Natureza e Robótica também, ela que ajudou nesse projeto dos meninos, né? Tudo bem? Tudo certo. Então é isso aí. Se você quer saber desse mundo fantástico da robótica, tudo sobre essa categoria que hoje nós vamos falar sobre todas, viu? FLL, FTC, FRC e tem uma nova e uma novidade para vocês que a gente vai revelar nesse episódio hoje. Fica com a gente depois da vinheta. E eu já quero iniciar aqui a nossa conversa perguntando para os meninos, né, da equipe aqui da Titãs. Conta pra gente que projeto foi esse que vocês desenvolveram, que foi assim, o que encheu os olhos de todos que estavam no torneio de robótica lá em Brasília. Então, contextualizando, na SLL a gente tem um projeto de inovação, que toda temporada tem um tema. O tema dessa temporada seria o oceano, com a pergunta foco: como podemos ajudar os mergulhadores que exploram o oceano? Com isso, a gente começou com as pesquisas e a gente, conversando com os mergulhadores, a gente descobriu o problema da desidratação e a boca seca. Com isso, a gente criou o hidrogel, que é uma pomada desenvolvida para ser aplicada no bocal de respiração do mergulhador, onde ela promove a estimulação da saliva e a hidratação. E eu vi que vocês trouxeram até uma amostra aí. Deixa eu dar uma olhada nisso, olha só. Está mostrando aqui. Esse aqui é o hidrogel que eles criaram. Tá numa embalagem nova, né? Eles me falaram aqui. Esse hidrogel aqui, gente, vocês não sabem o que isso aqui, o poder disso aqui. Por quê? Muita gente acha que boca seca é só uma sensação, mas é uma doença. Sim, sim. Conta pra gente, como que foi desenvolvido essa pomada com as indústrias farmacêuticas? Bom, no desenvolvimento do projeto com as indústrias farmacêuticas, a gente conversou com diversos especialistas na indústria farmacêutica que ajudaram na produção da formulação do produto e também na formulação do receituário dele, dos componentes, qual seria a porcentagem de cada um deles, qual seria a atuação dele, e com isso a gente também teve uma comprovação de que ele seria eficiente, sim. E vocês fizeram os testes também? Como é que foi isso? Sim, a gente realizou todos os testes laboratoriais, tanto os testes de colocando em prática, a gente realizou testes juntamente com o Instituto Senai e a UFG. E me conta, como que é lá no torneio essa avaliação de vocês? Vocês chegam lá? Contem para mim um pouco sobre essa categoria, os desafios que vocês enfrentaram lá. Bom, durante o torneio é uma experiência única, porque a gente fica sentindo experiências, personalidades diferentes, pessoas que a gente vai conhecer, que pode ficar no resto da nossa vida inteira. Então, tipo assim, uma experiência incrível. Eu, por exemplo, eu tô na minha segunda temporada, eu já fui da LJ Origens, com uma equipe de FLL também, equipe irmã da Titãs lá, do SESI Planalto. E durante essas 2 temporadas, quando a gente foi pro Nacional e pro Regional, foi incrível, porque eu conheci outras pessoas. Durante a sala de avaliação tem aquela tensão antes, mas a gente sempre trabalha em equipe para tentar resolver isso e sempre dava tudo certo no final. Eu gostei muito de viver essa experiência. E é interessante falar que lá, durante a avaliação, não é só o projeto que é avaliado, vocês também têm uma competição de robô, né? Vocês até trouxeram aqui um exemplo aqui. Vocês têm um desafio do robô na mesa lá que vocês fazem missão, não é isso? Isso. Exatamente, que
é dividido em 4 categorias, a First Lego League Challenge. E em 2 dessas é sobre o robô, o design do robô, onde a gente tem que fazer um processo árduo da programação e da construção do robô, que é a parte que vai lançar durante a mesa em 2 minutos e meio. E aí tem 4 operadores para operar o robô durante esse tempo, no desafio do robô. E aí lá no torneio a gente tem 3 rounds oficiais para a gente tentar fazer o máximo de pontuação possível, utilizando a parte que a gente construiu durante o processo inteiro da temporada. E depois apresentar na sala de avaliação, no tempo de 5 minutos e 5 minutos para perguntas sobre o processo da identificação da estratégia de missão, onde cada parte que a gente ia fazer da nossa missão, das missões, para a parte do processo da construção, com a conversa de especialistas, no processo de rascunho e também na parte da programação. Anelisa, e você, que é professora desses meninos, orientadora, como que foi trabalhar tudo isso com eles, para que eles entendessem os valores da First, né? E desenvolvesse lá dentro do torneio de robótica tudo que era necessário para eles ganharem esse prêmio, que foi realmente fantástico. Sim, é um trabalho árduo, mas é um trabalho recompensador, assim. Ver a transformação desses meninos ao longo do processo. Então, com o projeto de inovação, né, a gente pôde trabalhar diferentes áreas, desde a comunicação deles até a pesquisa científica em si, né? É um projeto científico, então eles fizeram uma diversidade de testes relacionados ao produto, tiveram oportunidade de conhecer outros locais, né? Fazer visitas técnicas para entender mais sobre o processo farmacêutico em si. Então, acho que, apesar de ser um trabalho muito árduo, é um trabalho muito recompensador em termos de aquisição de novos conhecimentos, tanto para eles quanto para mim, que posso ver, né, essa transformação acontecendo na vida deles. E a gente sabe que lá na First tem alguns valores, né, que eles são reconhecidos ali, que devem ser praticados, como, por exemplo, Corvellius. Conta pra gente como que funciona essa categoria de FLL. A FLL é uma categoria de robótica, né, dedicada a estudantes de 9 a 15 anos de idade. E aí eles competem em uma equipe formada por 8 membros, 2 técnicos. Eles competem e são avaliados, né, em 4 diferentes áreas. Então, como o Felipe citou, a gente tem a área do design do robô. Então, eles constroem e programam esse robô e eles têm que apresentar esse robô para os juízes, né? Todo o processo de construção desse robô. Eles são avaliados na arena, então eles lançam esse robô para ele cumprir missões em uma mesa, em uma arena. Eles também são avaliados pelo projeto de inovação, né, pelo projeto que foi o campeão do torneio. Então, eles são avaliados pelo projeto de inovação, também em sala de avaliação. E ao longo de todo o torneio, eles são avaliados pelos core values. Então, isso seriam os valores do coração. Então, eles têm que demonstrar ao longo de todo o torneio trabalho em equipe, diversão, companheirismo. Então, são alguns valores que eles têm que demonstrar ao longo desse torneio. E esse é um valor bem forte, porque assim, os meninos eles trabalhavam, gente, aos finais de semana, até mais tarde. Até o diretor aqui estava comentando aqui o quanto esses meninos trabalharam durante todo esse período para ter esse reconhecimento aqui, esse prêmio de projeto de inovação. Né, Rogério? Foi difícil, né? É uma jornada, né? O projeto ele tem vários objetivos, várias propostas. Como a Ana citou, talvez nós que estamos de fora, olhando para o desenvolvimento deles, a gente consegue perceber como eles crescem, como eles, até na saída do projeto, como eles saem diferentes, mais maduros, mais articulados, mais responsáveis. Então eles têm toda uma organização que eu diria para você sem nenhuma vergonha. Eu fico ressentido de falar do meu TCC perto do trabalho que eles fizeram, e são eles que fazem, né? É realmente um projeto assim que enche os olhos, né? Muito trabalho, são horas, dias, finais de semana, feriados de muito trabalho.
Eu tinha, às vezes, por vezes, tinha que empurrar, ó, pessoal, vamos para casa, porque eu não posso mais pagar hora extra para esse professor, não. Vamos embora. Chega, vamos embora. E outra coisa, a gente falou aqui só dessa categoria de FLL, mas na Escola SESI Planalto, aqui de Goiânia, tem outros projetos também, tem outras categorias, inclusive todas elas. Isso. Temos muito orgulho de dizer isso. Nós acreditamos que a robótica educacional é uma ferramenta pedagógica poderosíssima. Ela foi o grande agente, um dos grandes agentes de transformação da escola. Então, nós já desenvolvemos o projeto de robótica educacional há 11 anos e esse desenvolvimento nos trouxe, veio trazendo para a gente algumas conquistas, algumas tristezas, mas de toda uma maneira nós temos hoje lá na nossa escola, são 1.567 alunos, nós desenvolvemos todas as modalidades. Nós desenvolvemos a FLL com 2 equipes, a Titãs LJ Planalto e a LJ Origens. Depois eles podem contar para você o porquê desses nomes. Eu ia perguntar, inclusive, daqui a pouco eu quero É saber. uma história legal também. Nós temos lá uma equipe de FTC, que o Felipe também pode detalhar para vocês o que é o FTC, porque agora ele integra a equipe de FTC. E nós temos a FRC. Também a FRC é a categoria maior, são robôs de 50 quilos, né, de até 50 quilos. E todo esse processo, além desse, eu estou pulando aqui, mas além desse processo da robótica, FLL, FTC, FRC, nós temos a novidade que você mencionou, ou algumas novidades, né? A novidade é a Fórmula 1 F1 in Schools, que a partir de agora passa a se chamar Steam Racing. A Steam Racing, esse nome está sendo substituído para agregar mais a modalidade F1, porque não são apenas carrinhos que eles constroem para corrida, cada projeto envolve as artes, envolve a engenharia, envolve a matemática. Então, o nome Steam Racing vem desse processo de construção e isso é o que vai ser trabalhado com todos eles a partir de agora. E não podia deixar de falar, mesmo o tema sendo robótica, né? Mas uma coisa para a gente lá na escola não se dissocia de outra. Nós temos, não satisfeitos em termos tantas equipes de robótica, nós temos também, e vale a pena dizer, a Liga de Ciências, é um projeto encabeçado pela escola, que está desenvolvendo um excelente trabalho, muitos resultados positivos, nós recebemos algumas premiações especiais, que eu poderia vir aqui em outro momento e te contar toda a história da Liga de A Ciências. gente vai querer saber de tudo isso, tá? Muito obrigado. Mas assim, a Liga de Ciências é um projeto muito bacana, mas assim, a robótica nasceu lá na nossa escola há 11 anos atrás, né? Então são 11 anos de desenvolvimento. O trabalho que é desenvolvido pelas equipes, pelos times, é um trabalho fundamental para divulgar, para encantar, para alegrar. Mas a robótica, ela está presente também no dia a dia de todos os 1.567 alunos, ou de todos os alunos da rede SESI, porque todos os alunos têm acesso à robótica sem nenhum custo adicional. Isso é muito importante reforçar, frisar. Robótica, até bem pouco tempo atrás, era tido como algo que é até inacessível por conta da elevada necessidade de investimento. Então, o SESI trouxe para os alunos, acho que jogou uma purpurinazinha assim na cabeça dos meninos, eles se encantaram com o projeto, desejaram participar, entraram para a equipe e desde do início desse projeto lá conosco, nós estamos desenvolvendo uma bonita história. Não, e não somente isso. Nós aqui conhecemos bastante o SESI Planalto e sabemos o quanto traz de orgulho para a gente, porque são muitas equipes que foram campeões de várias categorias, várias premiações. Vocês têm, em média, aí, noção de quantos prêmios vocês já ganharam ao longo desses 11 anos? Os meninos,
O Filipinho, acho que ele tem isso de matemática de cabeça, porque ele é bem focado. Mas assim, eu sem querer, passando também depois a resposta para você, Filipinho, mas eu gosto de dizer que tem duas oportunidades que me marcaram pessoalmente. O primeiro troféu, que foi um prêmio para mim, ele está na minha mesa, lá na minha sala hoje, e que eu consegui tirar da sala deles. É o prêmio foi o troféu de Estrela Iniciante que nós ganhamos, que é um prêmio de motivação. Foi na nossa segunda temporada, então foi uma premiação que me marcou bastante e a gente ficou muito feliz com ela, porque para mim ela é muito importante, porque ela abriu porta para todos os outros quase 70 prêmios. Será que dá 70? Se não me engano, é Juntando, 70, 71. juntando todas as categorias, quase 70 prêmios. E reforçando ainda, nem deixando os meninos falarem, mas falando com muita empolgação, na temporada 2022, 2023, nós fomos campeões de duas nacionais, de duas das 3 modalidades que nós competíamos à época. Nós não tínhamos o FRC à época. Então nós somos campeões. Primeiro lugar na FTC, primeiro lugar na F1, agora na Steam Racing, né? E isso proporcionou os meninos a participar do torneio mundial. Na Ásia, se eu não me engano. Um mundial foi em Houston, né, da FTC, e o outro foi em Singapura. Então, representamos o Brasil nas 2 competições, ganhamos prêmio em uma delas. Então, a gente fica muito orgulhoso do trabalho desses meninos. Né, a gente vê, né, que quem tá olhando aqui pro Rogério, esse diretor, ele tá vendo aqui, tá saindo brilhos nos olhos dele aqui, o quanto ele tá orgulhoso dessa galera. Mas realmente a robótica, ela é transformadora. E eu quero saber de vocês, o que a robótica mudou na vida de vocês, começando com você, Sofia? Bom, é algo que mudou muito em mim, como é a parte de comunicação. Eu, antes de entrar na robótica, eu não estaria aqui. Eu evitaria ao máximo falar, e isso me ajudou muito a evoluir, a perder um pouco mais a minha timidez. E você, Felipe, conta pra gente. Nossa, antes da robótica, eu não tinha interesse tanto nessa parte da tecnologia. Eu entrei na robótica porque eu queria entender mais por que todo mundo falava disso, porque eu conheci amigos que queriam entrar, eu sentia esse entusiasmo e eu entrei. E eu devo dizer, daquela época lá de 2023 pra cá, nossa, mudou tanta coisa, mudou o rumo da minha história, porque agora eu quero me cursar em coisas relacionadas a essa tecnologia e mudar o mundo como ele me mudou, como ele me transformou. Junto com um projeto, algo que a gente criou, o Hidragel, com capacitação que a gente faz em workshops e em projetos sociais da FTC, que eu estou cursando agora. Então, eu acho que é isso, ser impactado e impactar os outros. Uau! Que isso, hein, Rogério? Olha só a cara dele todo São meninos orgulhoso. especiais, são meninos especiais. E a gente sabe que é um diferencial do SESI, né? Não só a robótica, mas toda a metodologia do SESI que transforma vidas. Sim. A Ana também, acho que a Ana tem que falar o que a robótica mudou nessa vida. Muita coisa também. Eu acho Conta, Ana. que mudou toda a minha trajetória profissional. Primeira coisa, né? Acho que eu sempre quis trabalhar com educação, eu me encontrei na área da educação, mas a robótica me trouxe algo a mais, assim, é um plus. Porque ali eu vejo, né, o meu objetivo profissional se concretizar cotidianamente. Então eu vejo um menino chegar de um jeito e ir embora de outro jeito, todos os dias. Então eu vejo esses meninos, vejo uma menina super tímida, agora falando em público tranquilamente. Então, em termos de satisfação profissional, eu acho que isso não tem palavras para descrever, assim. E você, Rogério, o que a robótica mudou na sua vida? Não mudou não apenas a minha vida, mas mudou também a Escola SESI Planalto, né? Então, para mim, a robótica me fez enxergar que eu consigo ajudar a transformar a vida deles.
efetivamente. Porque a escola, a escola que eu estudei, que provavelmente a Ana também, que você, a escola, ela se restringia a olhar para o livro, a escrever, a seguir o que o professor está colocando. E a robótica, ela, não que isso não seja importante, é importante. O conhecimento ali, a parte propedêutica ela é muito importante, mas a robótica permite a eles acessar o conceito e aplicar. E aplicar em tudo que eles fazem. No desenvolvimento, não apenas do hidrogel, mas de tantos e tantos projetos. Hoje eu poderia escrever, nesses 11 anos de jornada, eu poderia escrever um livro só com os projetos deles. E muitos desses projetos perfeitamente executáveis, transformados e transformadores de cada realidade, de cada temporada, de tudo que eles já produziram. Tanto que se você olhar o portfólio que eles construíram, se você puder mostrar para ele, Felipe. Pode subir aqui. Isso. Isso. O portfólio que eles desenvolvem, ou o TCC, né, do trabalho desse, é uma obra de arte. É um trabalho executado com um carinho, com uma atenção. E a gente fica assim, acho que isso me transforma. Ter a oportunidade de transformar a vida deles, para mim, é o que mais me marca. E é assim, né? Além de ser tudo isso que você disse, a gente tem que lembrar que até a Ana falou aqui, são crianças, gente. São crianças fazendo projetos de inovação, que não, inovação já disse, não existe, inovou, trouxe algo novo. Então são crianças que estão trabalhando para melhorar o nosso mundo. E dessa vez vocês estão melhorando aí não somente o mundo, como a saúde das pessoas também. Isso é um trabalho realmente fantástico. Quero parabenizar vocês por esse projeto. Eu acho que não somente esse prêmio que está aqui, mas o Brasil todo, ao conhecer esse projeto de vocês, também estão lá, né? As pessoas estão lá orgulhosas de vocês também. Parabéns, viu? Muito obrigada. Obrigado. E a gente fala assim, eu acho que complementando, né? Quando eles entregam um projeto como esse, eles estão desenvolvendo tantas habilidades que nós não tivemos essa oportunidade. Então, eu fico pensando, meninos como eles, a Sofia e o Filipinho, como que esses meninos vão chegar no mercado de trabalho? A maturidade, a capacidade de produção, de organização da equipe, isso não tem preço. Eu acho que os empresários, ou eles mesmos, né, daqui a pouco eles estão montando indústrias aí, startups, né, que chama, e isso eles vão transformar o mundo, como o Felipe me citou. Acho que esse é o nosso papel do SESI, fazer uma educação tecnológica, uma educação que possa transformar e preparar eles, não apenas para fazer provas, mas para atuar de maneira responsável em toda a comunidade, em toda a sociedade, transformando vidas. É isso aí, gente. Não, que lindo tudo isso. Esse episódio realmente ganhou meu coração. Quem me conhece sabe que eu amo robótica. Gente, muito obrigada, viu, pela presença de vocês aqui, contar para os nossos internautas, né, esse projeto lindo e inovador de vocês. Vocês estão de parabéns. Pode fazer propaganda? Pode. Ótimo. Eu sou caladinho, normalmente eu sou calado, mas hoje eu... Bom, dizer para todos, né, os interessados, aqueles pais que tiverem acesso a esse material, as escolas SESI estão abertas, né? Agora, no meio do ano, para um período de transferências. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer o trabalho que é desenvolvido nas escolas SESI, eu tenho certeza que vocês serão impactados, transformados, e eu tenho certeza que os filhos de vocês também serão. Procure a escola SESI mais próxima da sua casa e eu tenho certeza que vocês trarão para eles, darão a eles uma grande oportunidade. Eu quero agradecer, né, a oportunidade, o convite de estar aqui
e sempre que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Nossas portas estarão sempre abertas para vocês. A gente gosta de falar de robótica, gosta de falar de tecnologia, ama falar do SESI, então venham sempre no nosso podcast, as nossas portas estão abertas. Quero agradecer você que ficou aí até o final desse episódio, muito obrigada. Se você tem alguma sugestão de tema para a gente discutir aqui, pode mandar nos comentários na próxima semana. Tem mais novidades para vocês desse mundo fantástico da tecnologia, da inovação, do trabalho, da robótica e muito mais. Beijo, até lá!